Saudações a todos e bem-vindos ao módulo 4 do ServiceNow Fundamentals. Apenas ressaltando aqui que a partir daqui em diante, o conteúdo que nós vamos ver vai se tornar um pouco mais dinâmico, por assim dizer. Nós acabamos de passar por um módulo aí bem exaustivo, vamos dizer assim, na questão teórica. Nesse nós vamos ver um pouco mais sobre alguns itens muito mais interessantes, onde você vai conseguir ver resultados reais nas ações que você vai executar na plataforma e conseguir até imaginar casos reais de uso mais específicos para isso. Esse módulo do Service Catalog e automação é um dos módulos que eu mais gosto. Realmente é uma das áreas de conhecimento da ServiceNow que mais me empolga. Então espero que vocês aproveitem. Vão ser 3 sessões bem tranquilas, com labs também. E a recomendação de sempre: façam com calma, pausem o vídeo quando necessário, voltem, tomem notas, executem os labs sem dúvida nenhuma, né, entendendo que cada passo está sendo executado. E vamos seguindo a partir daqui. Então, como eu disse para vocês, né, agora no nosso módulo 4, nós falaremos aí sobre os Self-Service e Process Automation, onde basicamente nós vamos ver a parte de base de conhecimento, a parte de itens de catálogo e a parte do Flow Designer, que é uma ferramenta poderosa de automação dentro do ServiceNow. Então, vamos lá, iniciando a sessão 4.1. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a base de conhecimentos, né, e começamos aí por essa história de usuários. Então, eu, enquanto gerente de conhecimento, eu quero poder publicar artigos de conhecimento visíveis para meus empregados. Então, eu posso avisar de oportunidades e instruções para eles. Então, quando falamos de base de conhecimento, basicamente nós estamos falando de um repositório para armazenar procedimentos corporativos, para armazenar manuais técnicos, para armazenar até mesmo documentações de template, modelos que a gente possa usar, né, documentação padrão, esse tipo de coisa. Naturalmente, como aqui nós estamos olhando bem forte para o IT, SM, nós vamos pensar em catálogos de TI. Mas pode ser usado aí para procedimentos do jurídico, de recursos humanos, administrativo e assim por diante. Lembrando, né, que a base ela pode ser visível a usuários ITIL, resolvedores, e a usuários não ITIL, né, que são os usuários apenas solicitantes. Podemos criar acessos diferentes para que nem todos vejam todos os documentos. E aí nisso nós podemos ter tanto um manual bem técnico para realmente um resolvedor poder seguir um passo a passo, como também podemos ter um documento do tipo self-service, que serve para orientar o solicitante nos passos que ele vai precisar executar para realizar determinada atividade, em vez de precisar solicitar apoio do Service Desk. Ok. Então, eu acabei que eu já dei um pouco do contexto do que é, mas esse slide basicamente traz aí o que é a base de conhecimento, né? Então, permite aos usuários criar, categorizar, revisar, aprovar e buscar informações importantes em um local centralizado que é compartilhado pela empresa. É, então, todo o conhecimento lá é gerenciado pelos gerentes de conhecimento, isso é um papel que nós podemos criar para pessoas que irão fazer o gerenciamento desse conteúdo. E a role, né, o papel necessário para que a pessoa possa gerenciar as bases de conhecimento é esse knowledge admin ou o admin mesmo, que é quem pode, que tem todos os acessos dentro da plataforma. E é como eu disse, como eu dizia, né? Então, por exemplo, administradores de recursos humanos podem limitar acesso a certos artigos, por exemplo, benefícios para usuários de determinada região, então que seja só visível, por exemplo, para o pessoal da Europa, ou que não seja visível políticas de recursos humanos, né, calendários, instruções detalhadas, tudo mais, e assim por diante. Vamos passando um pouquinho mais adiante aqui. A arquitetura dele é feita dessa forma, conforme exibida, então ela é organizada em bases de conhecimentos e categorias. Então, por exemplo, eu posso ter uma base de conhecimento de recursos humanos, eu posso ter uma base de conhecimento de TI, e dentro de cada base dessa, eu vou ter categorias. Então, por exemplo, aqui nessa imagem do meio, nós então entramos na base de conhecimento de TI e aqui na esquerda nós podemos ver as categorias. Então, aplicações que dentro tem uma subcategoria que é Microsoft, tem os dispositivos, e-mail, sistemas operacionais e assim por diante. É importante ressaltar que um artigo ele só pode ser associado a uma base de conhecimento por vez. Então, um artigo que está, por exemplo, em TI não vai aparecer numa base de conhecimento de recursos humanos. É, bom, vamos seguindo adiante aqui.
para trazer mais ilustrações. Então aqui nós temos a parte do Now Mobile também, é apenas lembrando de que pelo aplicativo de celular também é possível acessar a base de conhecimento, buscar artigos e fornecer feedbacks, inclusive com comentários, se aquele foi útil, não foi útil, esse tipo de coisa. Nós vamos ver um pouco mais sobre esses comportamentos quando formos para nossa demonstração. Aqui um recurso bem legal é a parte de importação de um documento Word. Vocês vão ver agora na demonstração que eu vou fazer que nós podemos criar um documento, né, do zero, usando uma interface muito amigável, que lembra com todos os recursos ali de formatação, né, inclui imagem, negrito, tabulação, tamanho de fonte e tudo mais. Mas uma forma muito prática também de fazer isso é importando simplesmente um arquivo Word para dentro da base, e ele mantém toda a formatação também. Algumas vezes nós encontramos cenários onde o solicitante ele possui um monte de artigos de conhecimento em arquivos Word, por exemplo, ou PDFs, etc., e ele deseja transportar isso para o Excel. Pelo menos no que se refere a, perdão, transportar isso para o ServiceNow. E pelo menos ao que se refere a artigos Word, ele vai poder fazer isso de uma forma mais rápida, automatizada. Lembrando, mantendo cabeçalhos, títulos, imagens, links, tudo funcionando certinho, né? E até para os PDFs não é tão complicado, porque até se ele selecionar todo o conteúdo do PDF, copiar e colar, isso já vai levar a informação quase que 100% estruturada, dependendo do documento, e aí ele só precisa fazer pequenos ajustes. Bom, falei bastante aqui de base, vamos para a demonstração, para a gente conseguir ver um pouquinho disso melhor na prática, né? Então aqui eu vou verificar dentro aqui do nosso já conhecido menu All, eu vou buscar por Knowledge, dessa forma. Aqui dentro eu vou encontrar aqui alguns acessos por nível Service Desk para acessar a base de conhecimento, mas nós vamos ter a aplicação Knowledge aqui embaixo, que é onde eu consigo ver o link para a página inicial da base de conhecimento, consigo aqui algumas opções dos artigos, como criar um novo, importar um novo artigo, né, que é a opção do Word que eu havia falado para vocês. Consigo ver o que ainda não está publicado, o que está publicado, o que está aposentado, ou todos, né, e solicitações em abertos. Adriano, por que eu tenho tantos status aqui? Então, publicado, não publicado, aposentado, o que é isso? É porque o artigo de conhecimento ele possui um ciclo de vida também. Então, quando eu crio um artigo, por exemplo, ele vai ser criado com o status de rascunho. E aí, dependendo do workflow que for implementado na empresa, eu posso pedir para outra pessoa primeiro aprovar aquele artigo antes que ele seja efetivamente publicado às outras áreas. E também, ao criar um artigo, eu consigo dizer uma data de validade daquele artigo. Então, imagina que políticas mudam, que às vezes um software tem versões que vão mudando de acordo com o tempo. Então, para garantir que eu não vou manter informação obsoleta na minha base de conhecimento, podendo induzir alguém a um erro ou até uma falha grave dentro da empresa, eu posso usar datas de validade. Então, eu posso dizer que um artigo, por exemplo, vale por um ano. Isso vai obrigar o gestor responsável por aquele artigo a, daqui a um ano, revisar este documento. Se a informação continuar válida, ele só precisa republicar. Se a informação precisar ser atualizada, ele faz os ajustes necessários. Ok? E tudo isso com fluxo. Então, quando chega a data, o artigo ele sai do ar. Ao mesmo tempo, a pessoa responsável pelo artigo recebe uma notificação informando que o artigo está expirado. Então, segue tudo bem controladinho. Tá? Aqui para baixo vai ter umas opções de gerenciamento de feedbacks ainda, que é aquela questão das pessoas que marcaram como útil, como não útil, comentários e tudo mais. E algumas outras informações aqui de administração que nós vamos, por enquanto, manter simples, como sempre, para assimilar o conhecimento. Ok, vimos bastante aqui da aplicação Knowledge. Eu vou abrir aqui a homepage para que vocês conheçam a estrutura básica da base de conhecimento. Então, essa é a base de conhecimento sendo acessada a partir da plataforma. Vocês vão ver que eu possuo duas bases criadas. Uma base que se chama IT, onde possuem 31 artigos, e eu tenho uma base chamada Knowledge, com nenhum artigo. A base está em branco nesse momento. Aqui embaixo eu ainda tenho algumas outras informações relevantes, como por exemplo, conteúdos em destaque, né? Então eu tenho aqui na verdade isso aqui é até uma comunicação, né? Interrupção de e-mail hoje à noite às 11, a automação do Salesforce está indisponível, aqui eu tenho os mais úteis, por enquanto não tem nada porque nenhum artigo foi marcado como útil, mas caso alguém deixe lá um feedback de que foi útil, isso começa a ranquear os artigos aqui. E aqui os itens mais vistos na base, né? Então, o que são os phishings, respostas automáticas, possivelmente um procedimento de como fazer, como criar uma assinatura de e-mail e etc. Então, aqui conforme as pessoas vão clicando nos artigos,
esse widget vai sendo atualizado. Ok, por enquanto eu vou permanecer aqui nesse layout aqui e vou fazer um paralelo com a interface do portal de serviços. Então eu venho aqui e digito SP. Porque, como eu disse, né, essa base aqui eu acessei a partir da plataforma. Porém, quando eu venho aqui no portal de serviço, pensando em um usuário que não tem acesso à plataforma, ou seja, que não é um usuário ITIL, ele também vai ter acesso à base de conhecimento. Reparem que logo após aqui eu solicitar algo, que é o que nós tínhamos ido para fazer uma solicitação de um telefone, por exemplo, eu tenho aqui o Knowledge Base, base de conhecimento. Ao clicar nele, eu acesso a base. Aqui tem uma questão. Vocês viram que aqui nesse homepage eu vi o IT e o Knowledge. Aqui existe uma configuração onde eu digo qual base é para ser exibida aqui. E aqui, naturalmente, como temos elementos, esses aqui são elementos da base de TI. Ok? Posso exibir mais de uma base de conhecimento dentro do portal? Posso. Nesse caso, não foi o caso. Bom, vamos abrir aqui qualquer um desses elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho as categorias, que se eu expandir aqui aplicações, eu tenho Microsoft, e aí eu tenho aqui Excel e Internet Explorer. Paralelamente, nesta página, eu vou ter acesso a praticamente as mesmas coisas. Então, eu vou abrir aqui a base de TI. As categorias também estão aqui na minha esquerda. E aí, quando eu expando aplicações, Microsoft, Excel e Internet Explorer, da mesma forma. Vou clicar aqui em Excel. Então, tem aqui um artigo sobre funcionalidades do Excel. Mesma coisa aqui. Então, Excel, funcionalidades do Excel. Essa página onde eu estou agora é a que costuma ser mais utilizada, tá? Quando um usuário precisa acessar algum item de conhecimento. Então, lá no primeiro módulo, acho que eu mostrei muito rapidamente, né, um pouco sobre a base de conhecimento, e agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre um artigo, né? Então, eu tenho aqui esse artigo KB0005, Excel Functionality, eu tenho quem é o autor, há quanto tempo ele foi publicado, quantas visualizações ele tem, e aqui o rating, né, a avaliação em estrelas desse item. Aí eu vou ter a descrição aqui das funcionalidades, nesse caso o texto em negrito, com o título um pouco maior, depois um texto menor, depois outro menor aqui, que vai indo até o final. E aqui no final, como eu comentava com vocês, eu posso dizer se esse artigo foi útil para mim ou não. E eu posso dar uma nota para ele aqui, até 5 estrelas. Então eu vou marcar esse artigo aqui como útil. Vou dar aqui uns 5 estrelas para ele também. Repara que ele vai, inclusive, me atualizando. Obrigado pelo seu feedback. E eu também posso ainda postar um comentário. E aí vejam que aqui tem um comentário aqui falando sobre uma pessoa com uma dúvida. E aqui a Beth também falando para incluir uma versão diferente aqui também. E eu vou fazer mais um comentário aqui também. Ok. Great content. Salvei. Não tenho certeza se aqui na base de testes ele vai atualizar em tempo real, mas vamos voltar aqui na base. Perdão, não é aqui. Eu queria ver. Repara que aqui no top rated já apareceu aqui o Excel que eu dei o feedback, porque esses dois têm algum feedback. Eu queria voltar aqui nessa página. Opa, essa aqui. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, a partir do momento que eu dei um joinha naquele artigo do Excel, ele já apareceu aqui no Most Useful. Então, aqui é populado de acordo com os itens que estão sendo marcados como úteis pelos usuários também. Abrindo aqui um artigo diretamente também pela plataforma, vocês veem que o conteúdo vai ser o mesmo, a carinha, né, vai ter um pouquinho de diferença assim na estrutura da página, mas o texto em si, a formatação vai estar bem parecida. Também com a opção de marcar como útil sim ou não. Também vejo aqui os comentários, com a diferença de que aqui eu não consigo incluir, né? Vocês estão vendo aqui que eu consigo ler os comentários. Ah, perdão. Posso sim, tá aqui o Leave a Comment, perdão. É que a caixinha estava diferente. Então aqui também vai funcionar da mesma forma. Ok, então esse é um artigo mais simples, né? Ele não tem imagens nem nada. Vou tentar abrir aqui algum outro, só para ver se eu dou a sorte de encontrar um. Eu não me recordo de um que tenha. Vamos ver esse Automatic Replies. Também não. Bom, a gente vai criar um já já e vocês vão poder ver com imagens. Então, assim, isso é a estrutura que um usuário navega para a base de conhecimento. Inclusive, aqui, como eu sou administrador, eu posso editar esse artigo, posso dar uma flag nele também. Onde mais que eu consigo visualizar e gerenciar, de repente, esse artigo? Digamos que esse Excel Functionality ele tem alguma informação que eu desejo editar. Eu vou copiar aqui o número dele para só facilitar a minha vida, para deixar na mão. Vou voltar aqui em Knowledge. E aqui então eu tenho essa parte de artigos. Eu vou vir aqui no All, né, no Todos. Então aqui eu tenho todos os artigos, eu vou achar o de numeração que eu desejo, então eu vou usar aqui a busca, o menu de busca da coluna, colocar o número dele aqui.
Pronto, cliquei. Então aqui eu não estou mais visualizando como um usuário que está consumindo aquele conteúdo, mas sim como um administrador daquele conteúdo. A página ainda está carregando aqui, está demorando só um pouquinho por causa do volume de dados, acho que foi. Então eu tenho lá o número, a qual base de conhecimento ele pertence, a qual categoria ele pertence, quando ele foi publicado, data de validade, descrição resumida, o tipo de artigo, se eu quero no formato HTML ou wiki. Aqui no workflow ele está com status publicado. Aqui também tarefas de origem é quando eu posso gerar um artigo de conhecimento a partir de um chamado. Então, digamos que um usuário teve algum problema e eu, como resposta àquele chamado, eu criei um KB. Eu posso vincular para que as pessoas saibam que tipo de problema aquele item de conhecimento pode solucionar. Aí aqui abaixo vocês vão ver que tem essa estrutura que eu comentei, né? Então, como eu disse, eu posso editar essa informação daqui, posso vir aqui e incluir mais um texto, posso colocar uma corzinha nele, a fonte está muito grande, eu posso diminuir também. E posso inclusive inserir imagens. Deixa eu pegar uma imagem aleatória aqui. Por exemplo, eu posso simplesmente capturar alguma coisa direto na minha área de transferência e vir aqui e colar. Aqui está. E da mesma forma eu poderia também anexar arquivos, ou perdão, anexar imagens usando essa opção aqui, vídeos também, ou ainda colocar links, tabelas e tudo mais. Então eu vou fazer essa edição mais simples, vou salvar esse item de conhecimento. Vamos voltar agora aqui. IT Knowledge Base, Applications, Microsoft, Excel. Então vejam que já está aqui então o texto que eu incluí, a imagem que eu incluí também. Posso, né, clicar nela para ampliá-la, caso fosse uma imagem com um tamanho muito grande, e assim por diante. Deixa eu ver se eu não passei nada. Ah, tá. Vamos fazer mais um exercício aqui antes de partir para o próximo conceito. Então eu estou aqui na tabela de cabeça. Eu posso clicar aqui no botão novo, ou eu também posso usar o Create New, que está logo aqui em cima, para criar um novo artigo de conhecimento. Aqui eu posso dizer primeiramente então a qual base que eu quero incluí-la. Como vocês sabem, eu tenho a de IT e a Knowledge. Lembrando que a IT é que está visível no portal, a Knowledge não. Então vamos usar a IT aqui só para facilitar. A qual categoria que eu quero incluir esse item de conhecimento. Aí vocês podem falar, Adriano, preciso de mais categorias além dessas. Está aqui, ó. Cliquei, vou criar aqui uma categoria nova que vai chamar ServiceNow. Pronto. Posso incluir uma subcategoria, mas eu não vou fazer isso apenas para não complicar, mas enfim, poderíamos criar uma segunda camada aqui. Mas vamos lá, ServiceNow. E aqui eu vou dizer como atribuir licença ITIL a um usuário. Meu título, passo 1. Deixa eu fazer diferente. Vou usar aqui a opção de lista. Pronto. Passo 1, passo 2, passo 3. Apenas para exemplificar, né, e manter sempre simples, como eu falei anteriormente para vocês. Vou colocar aqui considerações finais, imagem de evidência. Pronto, tem uma estruturazinha básica aqui. Esse título eu quero que ele fique em negrito, com uma fonte mais destacada. Opa, não é isso aqui, sublinhado. Esse aqui também está muito pequeno, eu vou colocar isso aqui em 12. Opa, não, vai para 12. Aí. Isso aqui eu quero que seja um itálico. E aqui na imagem não de evidência, de exemplo. Vou procurar uma imagem aqui, deixa eu só localizar alguma coisa aqui no meu computador. Isso aqui tá boa. Opa. Ó, então aqui eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu posso buscar a partir de uma fonte, como eu posso fazer um upload disso, ou eu posso buscar numa biblioteca do próprio ServiceNow. Então eu vou arrastar uma imagem para cá. Ou ainda poderia também clicar no Browse aqui, naturalmente. Pronto, já subiu, já criou aqui uma fonte dentro do ServiceNow. Posso inserir uma descrição alternativa, um título da imagem, tamanho e tal.
Mas aqui, opa, subiu como Full HD, essa imagem vai ficar gigante. Mas podemos arrumar. Adriano, tem uma coisa aqui, está muito apertado esse espaço para editar um artigo. Não tem como fazer alguma coisa a respeito? Tem duas coisas. A primeira, você pode clicar aqui e arrastar essa janelinha aqui para expandir um pouco, mas vocês viram que não arruma muito a nossa vida. Como eu também posso clicar nesse botão aqui de full screen. Agora eu consigo ver esse artigo maior, pegar essa minha imagem gigante e dar uma redimensionada nela. Pronto. Bom, digamos que eu estou satisfeito com esse meu artigo. Eu posso sair aqui do full screen, vou salvá-lo, vou usar em vez de usar, aí aproveitando para relembrar, né? Se eu clicar no submit, ele vai salvar esse meu registro e vai sair do formulário. Eu quero permanecer nele, então eu vou dar um save aqui. E aí percebam que ele ficou com o status draft. Então, obviamente, se eu for até o portal base de TI, nem vai aparecer a categoria ainda porque ela está vazia. Eu ainda não vou visualizar aqui o meu artigo, porque ele não está publicado. Eu preciso, deixa eu fechar isso aqui. Eu preciso vir aqui ainda e vejam que ele está em rascunho, e eu vou dar aqui a opção Publish, né, para publicar esse artigo. Então eu mesmo que sou o autor, eu vou passar por duas etapas. Primeiro eu clico para salvar, depois eu clico para publicar. Vamos ver aqui como ele está agora. Agora ele está com o status Review. Ok? Reparem que quando está no status review, o que, que é isso? Eu estou pedindo a aprovação de alguém. Aqui, ó, eu, enquanto criador do artigo, não tenho mais ações enquanto esse cara não for aprovado. Se eu descer aqui e ir na aba Approvals, eu vejo que tem uma aprovação aqui do Bernard Laboy. Por que, que foi para o Bernard, Adriano? Porque ele é gerente da base de conhecimento onde eu estou publicando aqui, Owner. Tá vendo? Então aqui eu usei o recurso da referência para verificar os dados da base de conhecimento de TI. Eu vejo que o Bernard é o owner dela. Ele precisa aprovar isso para mim. Então o Bernard receberia isso na instância dele, né, de que tem uma pendência, uma aprovação pendente dele. Eu, para ganhar tempo aqui, como administrador, eu posso clicar com o botão direito e usar o Approve para simular uma aprovação do Bernard. Pronto. Agora sim que o Bernard aprovou, ele está com status Published. Se tudo tiver dado certo, dá um refresh aqui agora. E agora eu tenho a categoria ServiceNow. Ela não tem o maisinho aqui como as outras, porque ela não possui uma subcategoria. Então eu clico aqui, aqui está o título que eu coloquei, né, o resuminho aqui das primeiras linhas, quem é o autor, quanto tempo foi publicado. Cliquei aqui e eu tenho aquela mesma informação. A imagem está carregando aí um pouquinho devagar, mas está indo. E pronto, acabamos de criar um artigo. Da mesma forma, como eu disse, né, eu poderia ter copiado e colado textos prontos e tudo mais, mas agora eu quero criar mais um artigo utilizando da outra funcionalidade que eu havia comentado com vocês, que é a de importar um documento Word. Então, deixa eu só localizar o meu documento. Ok, vamos lá. Então, eu vou vir de novo no menu All. Vou encontrar aqui dentro de Articles a opção Import Articles. Então aqui o que que ele vai me pedir, né? Basicamente, em qual base que eu quero subir esse arquivo? Novamente, vamos pôr na base de TI. E eu vou usar a categoria ServiceNow, que foi aquela que nós havíamos criados. Adriano, por que está aparecendo mais categorias? Porque nessa opção, apesar de eu já ter sinalizado que eu estou na base de TI, ele me traz as categorias e as subcategorias também. Ele não faz aquela estrutura em árvore, né? Então aqui eu já trago tudo quebradinho. E vamos lá então, vamos achar aqui ServiceNow. Agora eu posso tanto procurar no meu computador, como eu posso arrastar para cá o arquivo. Aqui está o nome dele, vamos colocar aqui um outro nome para o artigo. Eu esqueci sobre o que, que é essa atividade. Então, eu vou colocar aqui procedimento Windows, por exemplo. Eu posso renomear isso depois. Cliquei aqui em Import, né? E agora eu tenho aqui, ó, fazendo o upload de um artigo, concluído. Posso dar um continuar agora aqui. Então, apenas recapitulando, que eu fiz meio rápido. Importei o arquivo, dei o nome do artigo, cliquei em Import. Ele abre essa janela de progresso e eu posso, após concluir, clicar em Continue. Tenho aqui o KB criado, 010002. Vou clicar nele. Então está aqui. Eu estou fazendo um preview dele, né? Então é um procedimento aqui de como mudar o nome do computador.
Tem um negrito, tem imagem, tem um passo a passo aqui. Tudo isso veio direto de um documento Word. Vou até abrir o documento Word aqui para vocês compararem. Aqui está o documento. Tá? Então, deixa eu dividir minha tela aqui. Ó, então, isso aqui é o que estava no doc, isso é o que veio para o Service Now. Então, percebam as imagens, a formatação, perdão, tudo igualzinho. Quero editar esse artigo. Vamos lá. Volto lá no Knowledge All. Já está aqui na primeira linha. E percebam, aquilo que eu estava fazendo era uma pré-visualização. Esse cara continua como rascunho. Se eu voltar lá na base de TI, categoria ServiceNow, eu ainda tenho apenas um artigo lá. Mas uma vez que ele está importado, vamos lá. Primeiro eu já vou mudar aqui procedimento para... Não, vamos deixar isso curto. Como mudar o nome do computador. Pronto, igual ao título principal. Legal, o que mais? Vamos lá. Aqui esse conteúdo para mim está de bom tamanho, posso pôr aqui numa tela maior para conseguir visualizar. Ok, tudo formatadinho do jeito que eu precisava. Então eu vou apenas dar um publish nesse artigo. Ele vai ser direcionado para aprovação. Lembrando, né, que aquela UI Action me tira da página. Está em Status Review. Vamos aqui embaixo, tem a aprovação do Bernard, conforme nós vimos anteriormente. Vou aprovar novamente. E agora ele está publicado. Agora sim, se eu atualizar aqui, como mudar o nome do computador Windows. Prontinho, estruturado e muito prático. Naturalmente, né, temos opções. Geralmente, se eu vou escrever um artigo do zero, eu recomendaria que fosse escrito diretamente na plataforma. Mas se por alguma razão você quiser usar um documento Word, ou de repente outra pessoa vai criar esse procedimento e essa pessoa não tem acesso à plataforma, você pode pedir para a pessoa fazer um documento Word, depois você só importa a informação para cá. Deixa eu marcar esse aqui também como útil. Vamos voltar. Ah, não é nessa aqui, na verdade. Aqui eu tenho o top rated, até aqui eu tenho os mais vistos. E aí vamos nessa homepage aqui. Aí percebam que o Most Useful também já foi atualizado com esse novo artigo. Então, básico de conhecimento, novamente, né, temos algumas outras coisas a elaborar, né? Podemos pensar em tipos de base de conhecimento, né, criar mais de uma. Podemos pensar em alterar o fluxo de aprovação, de repente não pedir aprovação para determinadas bases de conhecimento, ou pedir uma segunda etapa de aprovação. Mas como eu disse para vocês algumas vezes, né, o importante é manter o exemplo simples para que haja uma assimilação completa. Vou voltar uns slides aqui só para a gente dar uma recapitulada, né? Então aqui a explicação do que é a base, vimos aqui a estrutura de bases e categorias, falamos sobre o mobile, vimos a importação de um documento Word, perfeito. E aqui nós temos os workflows, né? Então, como eu comentava com vocês, então o processo de publicar e apresentar um artigo de conhecimento é controlado por workflows, né? O workflow é essa carinha que vocês estão vendo aqui. Ele basicamente é controlado por caixinhas que você arrasta com algumas funcionalidades, onde você pode pedir aprovação, criar evento, atualizar um registro. Esse workflow da base de conhecimento ele já vem pronto, mas você pode customizá-lo ou atribuir outros workflows para seus artigos de conhecimento. Essa etapa de aposentar o artigo eu acabei não mostrando lá, mas eu também vou dar uma recapitulada. Só antes também já aproveitar para falar do User Criteria e aí nós fechamos essa parte com a demonstração. Então, o que seria o User Criteria ou critérios de usuário? Definir condições para serem avaliadas se aquele usuário pode visualizar ou até editar aqueles artigos de conhecimento. Então, você pode criar vários critérios de usuários para os artigos de conhecimento. O User Criteria ele é aplicado para a base de conhecimento, não para o artigo. Então, eu posso dizer, tais pessoas podem ver a base de conhecimento de TI, tais pessoas não. Aí, voltando naquele exemplo, eu posso querer ter uma base com artigos visíveis para o usuário, com o propósito de um self-service, como eu posso ter o visíveis apenas para o time técnico, coisas que eu não quero que o usuário execute ou que o usuário nem tenha acesso para realizar. Como eu posso ter uma base jurídico só com documentos sigilosos, que eu quero que só os membros do grupo jurídico possam utilizar. Então vamos passar rapidinho por esses conceitos aqui na plataforma e aí nós seguimos adiante. Então primeiro eu vou voltar na lista de
artigos. Vou abrir aqui o mais recente que nós fizemos. Vejam que ele tem aqui uma data de validade padrão preenchida, que eu poderia ter mudado. Então é isso aqui que vai decidir quando esse artigo vai se aposentar. Outra coisa, eu tenho o botão Retire, caso eu queira manualmente já tirar esse artigo do ar para editar alguma coisa nele, e assim por diante. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui que eu posso mostrar para vocês de interessante. Tá, eu vou lá para as bases de conhecimento agora. Nós falamos bastante do artigo, mas ainda aqui em Knowledge, eu vou ter a opção, sem ser em artigos, eu vou ter a opção Administration Knowledge Bases. Seria aqui a parte mais importante para a gente. Então vejam, eu tenho o TI e eu tenho a Knowledge, né? Então eu venho aqui no TI, que é essa que nós estamos usando no exemplo, e agora eu vou abrir para vocês aqui, como vocês podem ver, o owner dela é o Bernard. Caso eu quisesse que essa aprovação fosse para uma outra pessoa, eu poderia colocar o nome de quem eu desejasse aqui, da forma mais adequada. É aqui também que eu defino quais os workflows vão ser seguidos. Então eu tenho aqui ó, o workflow de publicação e o workflow de retire, né, de aposentadoria, por assim chamar. Já já eu vou voltar aqui nesses workflows, mas eu quero vir mais abaixo aqui. Então vejam, eu consigo ver quais os artigos de conhecimento que estão sob essa base. Eu consigo ver aqui o can read e o can contribute. Isso aqui são os user criteria que nós estávamos falando no último slide. Então, por exemplo, né, vamos pegar esse primeiro aqui, Problem Analyzers. Eu vou abrir ele aqui. Ah, tá, isso aqui ele está dizendo que eu estou no Employee Center. Deixa eu voltar para o global. Aqui é aquela questão de escopo de aplicação, né? Então, se você tiver um escopo errado, você não vai conseguir editar o que você precisa. O meu só estava no escopo errado porque eu fiz um teste antes na minha instância. O de vocês possivelmente vai estar sempre no global. Não precisam se preocupar. Então vejam que como funciona um User Criteria. Apenas para recapitular, eu cliquei aqui para abri-lo. Então esse aqui é um que está preenchido. O que eu vejo? Eu tenho um título para esse critério de usuário. E ele está setado por grupos. Então, eu estou dizendo aqui que dois grupos podem ler esses artigos, que é o grupo Problem Analyzers e o Problem Solving. Quem não estiver nesse grupo não vai visualizar essa base, ok? Ele está ativo e tudo mais. Outras coisas que vocês podem ver, eu posso fazer esse critério de usuário usando grupos, posso fazer usando usuários, né, listar exatamente nominalmente esses usuários, posso usar roles, posso usar empresas, que é um campo do cadastro do usuário, então usuários membros de determinada company podem visualizar ou não, localidades ou departamentos. E aqui eu ainda digo, né, por exemplo, ele tem que, do jeito que está aqui, sem marcar o match all, se eu, por exemplo, colocar um usuário específico aqui, o Adriano, se o Adriano não for desses grupos, mesmo assim ele vai conseguir ver, porque ele está nominalmente citado. Agora, se eu marcar o match all, todos os campos têm que ser válidos para funcionar. Então ele tem que ser membro do grupo, senão ele não conseguiria, por exemplo. Tá? Ainda aqui no avançado, isso aqui vai me habilitar. Opa, travou aqui, deixa ele carregar. Ele vai me habilitar um campo de script, onde eu posso criar condições avançadas scriptadas para isso. Também peço a vocês que nesse momento desconsiderem, para manter o exemplo simples, dificilmente a gente chega num estado de precisar scriptar um critério de usuário. Esse conceito aqui é interessante porque ele não se aplica apenas a itens de conhecimento. Isso também vai ter em itens de catálogo, quando nós criamos um item de catálogo no portal, que nós vamos ver na próxima sessão. Alguns widgets, alguns módulos, eu posso usar de critérios de usuário para decidir quem pode ver ou não. Por exemplo, né, aqui eu tenho três critérios de usuários diferentes, então os Problem Analyzers, tenho aqui todos os empregados Norte América, todos os empregados da Acme Corporation. Então aqui basicamente eu consigo dizer todo mundo. Se eu quisesse criar incluir um novo grupo aqui, eu tenho duas formas de fazê-lo. Eu posso clicar em editar e selecionar um critério de usuário já existente. Então aqui está carregando um pouquinho, mas ó, todos esses aqui são user criteria. Eu poderia pegar qualquer um desses e dizer, tá, esse critério de usuário eu quero que também possa ver lá. Qual que é a vantagem de poder acessar isso? Porque, como eu disse, os critérios de usuários são usados por outros recursos da plataforma. E aí, se eu tiver um critério que é similar em vários recursos, eu consigo usar o mesmo em vez de criar um para cada. Caso eu quisesse criar um novo, eu clico aqui no New. E aí vejam que aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Posso pôr aqui o nome Role I2. Aí eu digo aqui que eu quero que a Role I2 possa acessar.
Vou dar um submit aqui, porque eu não quero mais mexer em nada mesmo nesse ponto. E apareceu aqui embaixo. Agora, qualquer usuário com a role ITIL vai poder acessar. Uma coisa que talvez aqui nessas condições algo se sobrescreva, né? Porque o cara que é ITIL, de repente ele também é employee North America, e etc. Mas de toda forma tem essas opções. No Can Contribute, eu digo quem pode incluir artigos nessa base de conhecimento. E aí vai ser o mesmo conceito, a user criteria também, então aqui eu não vou explorar muito, mas aqui eu digo quais as pessoas que podem editar. Conteúdos em destaque, aqui eu posso incluir conteúdos em destaque também, e as categorias que possuem. Inclusive eu posso criar e editar as categorias por aqui também. Ok, por último, né, temos aqui então o Workflow Publish. Vamos abrir esse workflow. Vou clicar aqui no i, Open Record, deixa eu ver se essa é a view que eu queria. Não, aqui ele vai ficar um pouco ruim, mas eu já mostro para vocês de outra forma. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Então aqui eu já vi que o nome dele é Knowledge-Approval Publish. Dentro do ServiceNow nós temos um módulo chamado Workflow Editor, ok? Que aqui dentro de Workflow Editor, que é onde nós fazemos a edição desses workflows. Nós não vamos falar a fundo de workflows nesse nosso treinamento, porque existe a funcionalidade do Flow Designer, que faz parte do módulo que nós estamos, que ele faz quase tudo que o workflow faz, e na verdade o workflow vai se tornando cada vez mais obsoleto. O importante é que você conheça o básico dele, apesar de não ser coberto aqui no nosso treinamento, mas que você fique familiar com ele, porque às vezes você pega alguma configuração legada, por exemplo, o mesmo da base de conhecimento, você quer editar alguma coisa nela, é importante que você saiba. Eu ia usar o campo de busca aqui, mas eu já vi que está logo aqui o Knowledge Approval Publish. Vou clicar aqui apenas para que vocês vejam o workflow funcionando e já aproveito e comento rapidinho algumas coisas sobre ele. Então, o workflow sempre vai ter um início e um fim. Quando você cria um novo, isso sempre vai ter. E aqui os passos que vão acontecer durante o processo, né? Então, para quem já fez alguma visão de fluxo de trabalho, organograma, não tem muita novidade nessa view. Aqui à direita nós temos os workflows criados na plataforma, mas o que nós queremos mais interessante aqui é a aba Core, que traz um monte de funcionalidades que nós podemos aplicar no workflow. Então, por exemplo, aqui dentro de Approvals, eu posso pedir a aprovação para um usuário, posso criar uma ação de aprovação, posso dar um rollback para retornar um estado anterior, posso criar condições do tipo if, do tipo espere por uma condição, posso disparar notificação, deixa eu ver o que mais aqui que eu ia mostrar. Dentro do Utilities, eu posso falar set values para escrever um valor, escrever em um campo específico também, e assim por diante. Ao visualizar o workflow, esse aqui parece até bem simples, porque ele só tem 5 etapas aqui dentro, entre o início e o fim. Então, a primeira etapa que nós vemos é Approval User, que ele está aí, o Stage Review, e temos aí 3 saídas: quando é aprovado, quando é não aprovado e quando o artigo é deletado. Como ele está publicado, se eu der um duplo clique aqui, eu vou conseguir visualizar como essa etapa está configurada, mas eu não consigo editar. Então eu tenho aqui, por exemplo, ele vai fazer aqui um processamento via script que vai pegar aprovadores. Esse answer get approver é uma função que vai buscar os aprovadores lá na base de conhecimento e vai retornar quem são esses aprovadores. E já vai criar também a aprovação. Então ele fica nesse estado até que seja aprovado, depois disso ele cria um evento e assim por diante. Esse exemplo não é muito bom para ficar explicando para vocês o workflow, porque aqui tem bastante scripting, então eu não quero complicar muito. Apenas entendam isso. Não quero que essa aprovação se comporte assim, eu posso criar uma outra aprovação. Ou eu posso dizer, depois de aprovado por esses caras, eu quero criar uma etapa adicional de aprovação aqui. Aí eu posso pôr aqui, por exemplo, para o gerente de TI sempre aprovar qualquer artigo, independente de quem era o owner da base, tá? De novo, apenas para que vocês visualizem, não se preocupem muito com o workflow nesse momento. Legal. Aqui nós fechamos o conteúdo da sessão 1, onde nós falamos da base de conhecimento. Agora nós vamos ter um lab. Esse lab, ele basicamente vai consistir em importar um arquivo Word para que vocês possam exercitar esse conhecimento. Eu vou deixar o arquivo disponível também o passo a passo. Mas aí já relembrando com vocês, basicamente, na instância de vocês, vocês busquem por knowledge. Dentro do conteúdo knowledge, vocês busquem articles e dentro de articles, import article. E você vai cair naquela tela para subir o arquivo. Depois disso, você vai encontrar a opção do articles, vai estar mais aqui embaixo, né, a opção All para ver todos os artigos e é necessário publicá-lo e aprová-lo para que ele apareça disponível na base.
Ok? Então aqui fechamos a sessão 1. A próxima sessão nós falaremos sobre o catálogo de serviços e por enquanto é só. Obrigado e até o próximo vídeo.